Oi, Wellington, tudo bom com você? Como você está? Boa tarde, Thalita. Boa tarde aos telespectadores da TVT. É um prazer estar aqui com você no programa mais uma vez. Ô, Wellington, quer comentar rapidamente essa notícia em relação a Lula também? Lula, pô, um fruto aí do Sindicato dos Metalúrgicos, né? E com mais essa vitória importantíssima no cenário internacional, mas claro, aqui no Brasil também, depois da decisão do STF ali no passado, agora a ONU ratificando também que esse processo todo foi fraudulento em relação a Lula. Como que você está vendo isso? Primeiro que isso tem a ver com o Lula, mas tem a ver também com a série de mentiras que a gente tem vivido no país desde o golpe contra a presidenta Dilma, né? Um golpe contra a democracia, mas um golpe principalmente contra a classe trabalhadora. E Sim. à medida do passar do tempo, a gente lá atrás falava que demoraríamos uns 10, 15 anos para de fato conhecer a realidade, a verdade do que se passou nesse período, mas a gente não está esperando tanto tempo assim, né? Então, tanto as cortes judiciais brasileiras, né, o STF, julgou a parcialidade do juiz, o juiz que trabalhou na política para ser ministro do STF e depois tentou ser presidente da República, agora um reconhecimento internacional. Então fica inquestionável, né, não é de se duvidar do que de fato a injustiça que foi cometida contra o presidente Lula e os porquês de que isso foi cometido, né? Basta ver a miséria que o país se encontra, a retirada de direitos dos trabalhadores, a entrega da soberania nacional, sobretudo da Petrobras. A gente verifica que o que estava por trás da prisão do Lula e toda essa perseguição era, de fato, interesses de alguns poucos, né, querendo tirar ainda mais do povo e do país. Perfeito. O objetivo do Wellington aqui é falar um pouquinho sobre o 1º de maio. Assim, o 1º de maio acontece agora no domingo, né, pessoal? Vai acontecer na Praça Charles Miller, ali em São Paulo. A TVT, inclusive, vai transmitir esse ato unificado das centrais sindicais a partir das 10 horas da manhã e quem acaba de confirmar a presença, inclusive, é o próprio ex-presidente Lula. O PT postou, fez uma postagem que Lula tem presença confirmada nesse 1º de maio ali na Praça Charles Miller. Conta para a gente sobre a importância desse ato num ano como esse, Wellington, um ano eleitoral, um ano de possível retomada, de construção de direitos de trabalhadores, da verdade, desse cenário todo, né, para o trabalhador. Fala um pouquinho sobre isso. Thalita, primeiro que o 1º de maio já é uma data por si só extremamente importante para a classe trabalhadora, de todo o mundo, não só do Brasil. E esse ano, com alguns aspectos muito particulares, né? A gente ficou 2 anos sem poder fazer um 1º de maio presencial por conta da pandemia, então é o retorno dos trabalhadores à rua para celebrar e lutar por seus direitos, marcar o que representa a história do 1º de maio, mas também, né, um 1º de maio que continua em luta contra os ataques à democracia, em luta contra a retirada de direitos, em luta pela qualidade de vida e de emprego das pessoas, né? A gente vive hoje as voltas com desemprego batendo recorde, a renda das famílias caindo cada vez mais, o empobrecimento das famílias e a miséria às portas, né? A gente vê regiões ricas hoje com muita gente sem moradia e sem acesso à comida, sem acesso ao básico. Então, é um 1º de maio, de fato, para chamar a atenção da sociedade brasileira, né, para, de fato, ter um despertar da sociedade brasileira, mas também para chamar a atenção internacional do que está acontecendo no Brasil. Né? O que está acontecendo hoje é muito grave. É os ataques às instituições, mas também os ataques direcionados aos trabalhadores e suas organizações. Então, é um 1º de maio que tem esse papel de iniciar uma marcha de transformação da sociedade. A gente vai ter um momento muito oportuno para isso em outubro, com as eleições, de fato virar o modelo político que temos hoje, né, de total descaso com a sociedade brasileira, total descaso com o patrimônio público, e a gente tem a chance de implementar um projeto de país, de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, de atenção com as pessoas, e isso, claro, os trabalhadores têm um papel extremamente importante nisso. Então, é um dia de celebração, é um dia de festa, terão shows, atores, mas também é um dia de luta e de reafirmar a posição da classe trabalhadora contra o atual desgoverno
que tem sangrado os trabalhadores, mas também de trazer esperanças de que é possível mudar e é possível os trabalhadores e a população novamente ser colocada no orçamento brasileiro. Aliás, Wellington, um 1º de maio que acontece após 2 anos de uma pandemia, né, em que não foi realizado, enfim. E daí eu queria que você falasse, inclusive, sobre a grandiosidade desse ato, que vai reunir várias centrais sindicais, porque eu lembro de acompanhar no passado, fazendo a cobertura, inclusive, e os atos aconteciam em locais diferentes, né? Tinha a central que organizava em um lugar, no mesmo momento estava acontecendo em outro lugar ou de outra central. Às vezes, muitas das vezes, por conta de divergências políticas, né? E nesse ano, não. Há uma união nesse sentido de que, olha, a gente precisa mudar, a gente precisa de mudança para 2023, né? Isso mostra o momento que nós estamos vivendo, a necessidade, de fato, das instituições democráticas, as instituições que valorizam a democracia, que lutaram para que os trabalhadores tivessem voz de vez, né? O entendimento de que as divergências entre nós, do modelo de representação sindical, esse é um segundo passo. O mais importante hoje é, de fato, garantir que as instituições, que os movimentos, que as organizações, elas tenham voz, elas tenham espaço para se manifestar, elas possam, de fato, exercer o direito de dar rumos para o país, de discutir a pauta política, de colocar sua pauta lá diante do governo. E mais do que isso, né? É um momento que os trabalhadores estão sendo severamente atacados. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, PEC dos gastos, né? Aquele que limitou o investimento em saúde e educação, a desindustrialização em alta, né? O Brasil cada vez mais tem perdido empregos, aumentado a informalidade. Então, assim, a gente vive num cenário de aumento da miséria e isso faz com que as organizações, os movimentos, as instituições que têm apreço pela democracia, que se importam com as pessoas que vivem nesse país, elas possam deixar essas diferenças de lado e se unir nesse momento, né? Não só as centrais sindicais, né? Os partidos políticos também, que defendem uma pauta progressista, estarão juntos no mesmo palco, diversos artistas também que defendem a diversidade, que defendem a liberdade de expressão correta, né? A verdadeira liberdade de expressão, estarão lá juntos no mesmo ato, dialogando com os trabalhadores dos mais diversos setores, de simpatizantes da sociedade em geral e mandando um recado. E, de novo, esse recado tem que ser um recado de luta, um recado de resistência, mas um recado de esperança, de que é possível mudar e o Brasil voltar a ser feliz de novo, os trabalhadores voltarem a ter direitos, voltarem a ter empregos, voltarem a poder se alimentar, ter uma casa, ter uma vida digna, que é o desejo de todo brasileiro e brasileira. Wellington, o que você sente em relação à base aí dos metalúrgicos? Porque o ABC sofreu muitas perdas, né? A última mais recente agora foi a Toyota, que deixou ali São Bernardo. O sindicato estava tentando, inclusive, essa negociação, né? O que os trabalhadores têm sentido? O que eles têm trazido para vocês? Há essa vontade de mudança, essa insatisfação muito forte com esse momento atual? O que eles trazem? Existe sim, viu, Thalita? Existe um clima entre os trabalhadores de que a atual política do desgoverno federal, ela não atende aquilo que é a reivindicação dos trabalhadores, que seria uma política de desenvolvimento de fato do país, um desenvolvimento econômico e social. Quando a gente fala de políticas industriais, não é só políticas que dêem incentivo às empresas, mas é uma política que tenha contrapartidas sociais, que garantam emprego, que garanta renda, que garanta direitos, que tenha, de fato, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que se valorize o papel das universidades e dos centros de pesquisa no Brasil e que isso possa fazer com que mais empresas possam ou aumentar sua atividade ou investir no país, e isso gera emprego. O que nós temos hoje, e isso é muito percebido pela base, é que é um governo que cria crise o tempo todo. Então, ao invés de governar, ao invés de olhar para o sofrimento das pessoas, numa situação dessa de um fechamento de uma fábrica importante, né? A Toyota de São Bernardo é a primeira Toyota fora do Japão. Ela é uma empresa histórica, não só na região, mas para o país. E o governo em nenhum momento se manifestou em relação a isso. Então, ele cria crises
ao invés de governar, e essas crises acabam afastando investimento, acaba atrasando as possibilidades que o Brasil teria, de fato, de gerar riqueza e que essa riqueza fosse distribuída entre os trabalhadores. Então, aqui, a nossa base metalúrgica tem esse sentimento de que se nós tivéssemos um governo de verdade, certamente nós não teríamos, estaríamos vivendo esse problema com a Toyota, certamente nós não teríamos vivido o problema com a Ford e tantas outras empresas que acabaram fechando, não porque mudou de localidade, não porque o negócio não é vantajoso, mas porque achou que o Brasil já não é mais viável, dado a instabilidade, esse clima de incerteza gerado pelo próprio governo, que é quem devia zelar e cuidar para que o ambiente do país fosse aquele que propiciasse investimentos, emprego, geração de riqueza, geração de conhecimento, desse oportunidade de estudo, enfim, tudo isso que a gente espera quando a gente vai nas urnas votar, justamente o governo faz tudo ao contrário, né, Thalita? Infelizmente. Infelizmente. Ô, Wellington, só para encerrar, me diz uma coisa. Qual é a avaliação das centrais em relação à reforma trabalhista? Porque Lula tem trazido, né, na fala dele, nos discursos, essa questão da revisão da reforma trabalhista e dos estragos que foram causados, né, por conta dessa reforma. Ele cita, inclusive, o exemplo da Espanha, né, que está fazendo essa revisão, que transformou o que foi a reforma trabalhista. Qual a opinião das centrais, do sindicato, em relação a esse processo? Está muito claro que a reforma trabalhista ela foi uma forma de você precarizar ainda mais o trabalhador que é registrado e empurrá-lo para a informalidade. Isso foi o objetivo da reforma, sob o manto de que ia gerar emprego e que ia modernizar as relações de trabalho. Ninguém é contra que se modernize as relações de trabalho. Veja, surgiu um novo modelo de trabalho que é os trabalhadores de aplicativo. Esse trabalhador precisa ser regulamentado. Hoje ele está fora, ele não tem direito, ele não tem acesso à previdência social e ninguém sabe quem é o patrão dele, ainda que tenha um patrão que lucre com o trabalho desse trabalhador e dessa trabalhadora. Então, é natural que existam reformas e que elas aperfeiçoem o modelo jurídico, né, as leis que estão vigentes no país. Agora, para você fazer isso, você precisa colocar à mesa os trabalhadores, os empresários, o governo, a academia, o Ministério Público, e numa mesa se discutir qual é o aperfeiçoamento, qual que é a melhor forma, onde toda a sociedade pode ganhar com essa mudança na legislação. E que não foi feita uma legislação de fato para reduzir o custo das empresas a partir do trabalhador. Então, precariza o trabalhador e a empresa não precisa fazer os investimentos necessários para que, de fato, ela seja uma empresa competitiva, produtiva. E aí entra investimento em novas tecnologias, capacitação profissional dos trabalhadores. Enfim, a legislação veio simplesmente para precarizar. Então, o que precisamos agora é, de fato, rever a legislação. Tem muito ponto dela que precisa ser revogado e novos pontos precisam ser pactuados. E, de novo, a gente não defende que seja uma reforma feita pelo sindicato. É uma reforma que seja feita a várias mãos, ouvindo especialistas, especialistas da justiça, especialistas da academia, empresários, sindicatos, governo, experiências internacionais, como foi o caso da Espanha, mas outros países também têm legislações que protegem o trabalhador. E no final, Thalita, isso tem que ficar muito claro para aqueles que nos assistem. Nós tivemos em 2011, 2012, um boom no emprego metalúrgico, um boom no emprego industrial, e nós não tínhamos reforma trabalhista, nós não tínhamos reforma da Previdência. E a gente estava vivendo praticamente no pleno emprego nesse período. E hoje, 2022, com reforma da Previdência, reforma trabalhista, terceirização irrestrita, ameaça de carteira verde e amarela, a gente bate recorde no desemprego. O Brasil vai fechar esse ano como um dos países que tem as maiores taxas de desemprego no mundo. A gente tem um recorde negativo. A gente fechou 2021 com a maior taxa de endividamento das famílias. Então, são tudo números negativos que não se justifica com as reformas. Então, de fato, o problema do Brasil não é reforma, o problema do Brasil é estrutural. Nós precisamos de investimento, nós precisamos de um Estado indutor, um Estado que aponte para onde nós vamos querer seguir, quais as indústrias que são estratégicas para o país, o setor automotivo, o setor aeroespacial, o setor de energia, a geração de alimentos, a infraestrutura. O Brasil é carente em infraestrutura, em moradia, em saneamento básico. Então, esses modais, eles podem ajudar
a desenvolver o país, gerar emprego, gerar renda e gerar tributo. Porque, no final das contas, todo esse investimento, toda essa cadeia de abastecimento funcionando, gera tributos que se reverte em benefícios da população. Infelizmente, o governo tem desestruturado a área social, desestruturado o setor industrial e o setor de serviços mais tecnológicos, e o que a gente vê é perda da capacidade do Estado investir e criar oportunidades para o país. Sabe que você citou essa questão da infraestrutura, eu lembrei da entrevista que eu participei com Lula ali na terça-feira, né, em que ele trouxe isso, caso eleito, o primeiro ato dele ali em janeiro seria convocar os 27 governadores para ver o que cada estado precisa em relação à infraestrutura para que o estado possa fazer esse investimento, para fazer girar, para proporcionar essa retomada da economia. Achei interessante esse ponto que ele trouxe e casou com o que você trouxe aqui para a gente também. Wellington, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sucesso para vocês na realização do 1º de maio, nessa mobilização que é tão importante ali no Dia do Trabalhador, viu? Um beijo para você e até uma próxima. Eu que agradeço, Thalita, obrigado pela participação. E a vocês que estão nos assistindo, dia 1º na Praça Charles Miller. Quem estiver longe, quem não puder ir, acompanha aqui na TVT. Um abraço. Um abraço, Wellington. Inclusive, eu tenho o card, roda para a gente o card, para que as pessoas tenham o endereço certinho. Inclusive, a TVT vai fazer essa transmissão, tá aí, ó, pessoal, tá bom? Domingo, a partir das 10 horas, ou você vai até a Praça Charles Miller, vai ter toda essa galera se apresentando, inclusive, ou você pode acompanhar pela rede TVT. Aqui no YouTube a gente vai passar também pela TV, canal 44.1, São Paulo Capital e região metropolitana. Dá para você acompanhar, então, o ato do 1º de maio presencialmente, pós-pandemia, a gente ainda está naquele estado, né, meio pandemia, mas enfim, vai lá com máscara, vai protegidinho que vai dar tudo certo. Wellington, obrigada, beijo para você. Um abraço, gente, até mais. Até.